Olá, vamos começar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o fisioterapeuta Dr. Maurício Gonçalves. Ele vai conversar comigo sobre educação em dor. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Maurício sobre educação em dor. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre dor e de um tema que é extremamente importante, que é educar as pessoas sobre a sua dor. Acho que vai ser de grande valia aí para a população de uma maneira em geral. Com certeza, doutor Maurício. Comece então falando para a gente o que é essa educação em dor. Quais são os objetivos dessa educação? Bem, hoje, através dos estudos da neurofisiologia, eles começaram a desenvolver programas de educação em dor. São programas que vão estar capacitando você que tem dor, principalmente dor crônica, a lidar com sua dor, a conhecer os processos fisiológicos, a maneira como isso acontece e maneiras de enfrentamento dessa dor. Então eles estão conhecendo, eles estão pesquisando e estão chegando à conclusão que pessoas que são educados em dor, pessoas que têm um conhecimento sobre a dor, sobre o processo de dor, eles catastrofizam menos sobre a dor, eles adquirem estratégias melhores de enfrentamento da dor e eles conseguem driblar, eles conseguem interromper esse processo de dor de uma maneira mais rápida e mais eficaz em comparação com aquelas pessoas que não conhecem sobre esse modelo, sobre esse processo de dor. Então, o programa de educação em dor é isso, é capacitar a população de uma maneira em geral sobre o que é dor e qual é a estratégia de enfrentar essa dor. Tá, mas quais os objetivos dela, doutor? Na prática, o que é essa educação? Quais são os passos dessa educação? Então, quais são... O que é um programa, O que a gente vê num programa de educação em dor? Basicamente, o profissional da saúde, ele vai ter a oportunidade de, aquele que está capacitado, mediante esses novos conceitos, é a maneira dele lidar com o seu paciente, a relação terapeuta-paciente. Então, a partir daquele momento que ele consegue, na sua entrevista, fazer um diagnóstico de um problema, fazer um diagnóstico de uma situação que o paciente traz para ele, então ele vai conseguir identificar e colocar esse paciente dentro de um padrão. Por exemplo, esse paciente chegou lá com dor na coluna, ou com dor no joelho, ou com dor no pé, enfim. A partir do momento que esse paciente identificou, ele já tem mais de 3 meses de dor. Então já está numa situação que já saiu de uma situação aguda. Então esse paciente já tem bastante tempo de dor, o organismo já conseguiu aí cicatrizar, regenerar as suas fibras. Então ele vai enquadrar em um paciente que já não corre mais risco de ter uma lesão maior, de ter uma intercorrência maior por causa daquela dor. Então esse profissional vai ter condição de conversar com o paciente o que é dor. Então, a partir desse momento, ele vai explicar para o paciente que, na grande maioria das vezes, em uma situação crônica, dor é diferente de lesão. Ele vai conseguir identificar que essa sua dor pode estar vindo não só de um fator externo, seja da periferia, de osso, de músculo, ele pode estar interligado a outros fatores, como fatores sociais, como fatores psicológicos, fatores emocionais. Ele vai ter condição de entender que a sua dor
você pode enfrentar essa sua dor trabalhando ou evitando algumas posturas ou começando a executar uma prática de relaxamento, uma prática de atividade física. É isso que vai abordar esse programa. Então, o profissional ele vai ter oportunidade de quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas crenças limitantes do público que tem dor, que favoreçam a permanência dessa dor e, a partir daí, orientá-lo de uma maneira mais abrangente, mais clara sobre a sua dor. E essa orientação vai enriquecer essa pessoa, vai fortalecer essa pessoa para que ele possa enfrentar a sua dor de uma maneira mais tranquila e, com isso, tentar cortar essa cronicidade, essa permanência dessa dor. Agora, Maurício, você acha que um determinado problema emocional pode ter relação direta com algum tipo de dor no joelho, no pé, coluna, e aquilo ficar e transformar em uma dor crônica? Que às vezes a gente até ouve falar, nossa, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na coluna, e nenhum médico descobre o que é, eu não tenho uma lesão. Você acha que isso então pode acontecer? Tem essa relação? Sim, boa pergunta. É uma oportunidade para a gente estar esclarecendo essa questão. Muitos pacientes chegam lá no consultório e eu sempre gosto de fazer uma pergunta no sentido de que como que você entende a sua dor? Como que você lida com a sua dor? Como que é a sua dor para você? E aí alguns começam a relatar, eu vim de outro profissional e pelo que ele me passou, eu já não tenho mais coluna. O meu joelho agora é osso com osso. Eu tenho 40 anos, mas a minha coluna é uma coluna de 60 anos. Esse profissional falou que eu tenho que ficar só de repouso, que eu não posso pegar mais peso, que eu não posso mais trabalhar, que eu não posso lidar com mais, ou de repente um esporte que eu gostava de correr, ou um jiu-jitsu, enfim. Então, olha que informação que ele recebeu de um profissional. Se ele buscou esse profissional, porque ele confia nesse profissional e esse profissional, ele está apto para lidar com a situação que ele foi buscar. A partir desse momento, esse profissional que é a autoridade informou isso para ele, ele agarrou essa informação e ele informou para o seu cérebro que aquilo ali é uma verdade. E essa verdade, essa crença, ou seja, aquilo que ele acredita, na grande maioria das vezes, vai limitá-lo a executar essas informações. Ou seja, aquilo tornou uma verdade. A partir desse momento, o seu cérebro, ele buscou essa informação e vai passar a te monitorar. Essa monitorização, ele vai passar a te vigiar mediante essas intercorrências. Então, toda vez que você viver essa situação, por exemplo, se você não pode movimentar ou pegar peso, toda vez que você pensar em pegar peso ou realmente pegar peso, se você sentir que aquela situação é prejudicial, o seu cérebro vai mandar um vigia, vai te mandar dor para te proteger. Então, toda vez que, se você entender que essa coluna, você tem 40 anos de idade, mas entender que essa coluna é uma coluna de 60, 70 anos e você ligar que 70 anos já é um ser humano limitado, toda vez que você lidar com uma situação que precisa de agilidade, ou um esporte, ou seu trabalho, movimento do dia a dia, o seu cérebro vai te monitorar e vai te obedecer. Ele vai desencadear mensagem de dor, esse sinal de alerta para a sua proteção. E isso vai tornando cada vez mais crítico. Ele vai tornando aquilo como se fosse um sistema, vai aumentando seus vigias e tornando cada vez mais hipervigilante. Com isso, ele vai mandando mais mensagem de dor, você vai movimentando cada vez menos e com isso vai virando um ciclo vicioso. Então, não que aquela situação seja uma situação, vamos dizer assim, psicológica, você está criando aquela dor. Isso é real, é uma situação que o seu cérebro está reconhecendo aquilo que foi informado, aquilo que são as suas crenças, aquilo que você acredita ou que foi informado para você. A partir daí, o seu organismo, seu sistema fisiológico só está te obedecendo. Por quê? Ele vai te proteger porque aquilo não é conveniente a você, porque aquilo pode te causar alguma lesão.
Então, o interessante de buscar ajuda, buscar profissional que vá te educar em relação à sua dor, é identificar fatores que vai ter situação que esse mesmo indivíduo vai ter situação que ele às vezes está distraído, está num momento de alegria, está num momento de descontração, ele pega um peso e fala assim, peguei peso e não senti dor. Ou seja, aquela coluna dele tem a mesma estrutura física, às vezes tem o mesmo desgaste, tem a mesma alteração degenerativa, que às vezes é da idade, e vai ter situações que ele não vai sentir dor. Então, isso é interessante para a gente identificar que lesão é diferente de dor. Uma coisa é lesão, outra coisa é dor. Normalmente, situações crônicas, o indivíduo, o próprio organismo já deu conta de regenerar e de recuperar daquela lesão, e devido a fatores que ficaram interligados, como fatores sociais, fatores psicológicos, isso que acabou de citar aqui, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, que eu tenho uma coluna desse jeito, que eu tenho um osso com osso, esses fatores vão interligar essa situação e vai gerar dor, não vai gerar lesão. Então a gente tem que começar a entender isso tudo, porque a partir do momento que a gente começa a entender, a gente começa a dar uma mudança para a recuperação da nossa dor, para a recuperação e mudança do nosso comportamento. Então, fator psicológico, fator social, sim, interfere e são fatores que geram permanência dessa dor. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já, não saia daí. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o fisioterapeuta Maurício Gonçalves sobre educação em dor. Agora, Maurício, fala pra gente como tratar isso tudo. Então, interessante, né? Se a gente abordou alguns fatores assim, para a pessoa entender como que é a sua dor, como ele reconhecer sua dor, agora a gente tem que dar algumas dicas, né, para a gente fazer com que essa pessoa também tenha algumas estratégias, né, de enfrentar essa dor. O primeiro passo que a gente tem que entender é que esse enfrentamento, essa estratégia de ficar livre dessa dor, veja bem, eu estou falando principalmente para o paciente crônico, que é aquele paciente que sabe muito bem, que já tem, às vezes, tem paciente que tem anos que está com dor. A primeira coisa é aceitar essa dor. A aceitação é muito importante. Aceitação no que sentido? A pessoa tem que aceitar essas informações que a gente acabou de explicar, que dor não é diferente de lesão, que dor tem outros fatores, né, envolvidos, questão social, questão psicológica, questão da falta de condicionamento físico, questão de falta de exercício, questão de, às vezes, ansiedade, estresse. Então, o que eu estou querendo tirar aqui, que a primeira coisa é aceitar esses fatores, porque se você continuar apenas com aquele modelo de dor é sinônimo de lesão, às vezes você vai procurar um profissional, ele vai te avaliar, a gente vai fazer todo um exame físico, a gente vai corrigir. Muitos pacientes lá no meu consultório, ele chega com dor, a gente avalia, trabalha a parte física, ajusta, alinha, corrige as articulações, está tudo certinho e ainda ele continua com dor. Então, ele não aceita esses outros fatores dentro do processo de permanência da sua dor. Então, esse é o primeiro ponto. Acender essa luzinha. Existe outra coisa
associado à lesão ou potencial lesão que possa fazer com que você permaneça nessa dor. A partir daí que você aceite essa informação, você tem que aceitar e querer uma mudança. Procurar o profissional para estar te avaliando, tirando você do risco de um problema maior. Ah, não, você foi avaliado, você não tem nenhuma doença grave, você não tem nenhum problema metabólico, não tem, por exemplo, na coluna uma osteoporose, não tem nenhuma infecção, não tem nenhuma fratura. Ou seja, você é um paciente crônico que às vezes tem alguns desajustes, passou por esse ajuste. A gente está eliminando tudo aquilo que é perigoso, porque às vezes, Marinalva, é importante a gente falar que às vezes assim, eu falando, isso encaixa para todo o público. É importante você procurar um profissional da saúde, um fisioterapeuta, um médico, para ele descartar esses fatores que a gente chama de bandeira vermelha, né? São fatores que pode levar você a ter um problema maior. Descartando isso, te encaixando dentro desse padrão de paciente crônico, sem lesão, sem problemas maiores, aí sim você vai pegar essas informações e elas vão te ajudar muito. Então, aceitou, você vai ter que mudar. Essa mudança de comportamento, mudança de atitude, você vai, junto com o seu profissional, vai traçar estratégias como atividade física própria para o seu problema, práticas de relaxamento, práticas de alongamento, práticas de fortalecimento, enfim, você vai traçar seu plano. E uma coisa muito importante, esse plano tem que ser gradativo e disciplinado, porque muitas pessoas querem que uma mágica aconteça. Quando a gente fala em paciente crônico, a gente está falando de uma situação que já está há mais tempo e que já tem uma sensibilidade do seu sistema nervoso, o seu sistema de proteção já está extremamente em alerta, já está te vigiando o tempo todo, que a gente precisa ir devagar, ir treinando, mostrando para o seu sistema nervoso, para o seu cérebro, que você é capaz. Vai existir algumas recaídas, mas a partir do momento que o profissional da saúde te informou que não corre risco nenhum, que a sua estrutura está boa, você pode enfrentar isso de uma maneira mais forte, com menos medo e com isso chegar no topo, que é livrar da dor e, ao mesmo tempo, mais importante, manter sem dor. Então, você, juntamente com seus conhecimentos de dor, com o profissional da saúde que vai traçar todo esse plano de enfrentamento da sua dor, aí sim você começa, passo a passo, ter condição de mudar o seu comportamento de dor e realmente viver sem dor. O que eu vou falar para você aqui, que está lidando, que enfrenta dor há muito tempo, é possível sim, na grande maioria das dores, viver sem dor. É possível sim, não tem necessidade de você conviver com dor na grande maioria. Às vezes esse paciente que você citou, com uma dor na coluna, uma dor no joelho, vai ter o desgaste, ele vai melhorar da dor, vai fazer um exame de imagem, aquele desgaste vai continuar, mas ele tem condição de enfrentar aquela situação, mesmo tendo desgaste, sem dor. Então, gente, esse programa de educação em dor, você ser educado pelo seu profissional da saúde em dor, é muito importante para iniciar, para gerar toda uma mudança de comportamento em dor. Agora, Maurício, isso é um estudo novo ou um trabalho novo de conscientização desse reconhecimento da dor? Sim, assim, hoje a gente sabe que o paciente crônico hoje é o grande problema, entre aspas, não um problema, mas é o grande desafio, melhor falando, para o profissional da saúde, porque é um doente, né? É um indivíduo que, às vezes, ele vai num profissional, vai em outro, procura vários profissionais e realmente, às vezes, não encontra nada.
Aí eu, às vezes, encontro um desgaste que é comum de um processo de envelhecimento natural. Para você ter uma ideia, né, estudos recentes vem mostrando, pegaram indivíduos que nunca sentiram dor nenhuma na coluna, fizeram ressonância magnética e encontraram diversas alterações no exame, como abaulamentos, protrusões discais e até hérnias discais, e eles não sentem nada. Ou seja, a neurociência, você perguntou, pode-se considerar recente, sim, esses estudos da neurociência. Eles vêm mostrando para a gente, através de várias pesquisas, eles vêm dando uma luz para a gente a enfrentar, a lidar com o paciente crônico. E os resultados desses programas que eles vêm desenvolvendo, vêm dando resultados enormes, vêm dando pacientes aí, às vezes, de dor de anos. Através desse programa de educação em dor, eles vêm conseguindo encontrar êxitos e melhora, e com isso melhorar a qualidade de vida. Com isso, você deixa de ter um paciente crônico, você deixa de ter também uma situação de saúde pública, né? Que é um paciente que às vezes procura vários profissionais, toma diversos medicamentos, fazem diversas sessões de fisioterapia, começam a desenvolver comorbidades, ou seja, de uma dor na coluna, uma dor no joelho, começa a ter problemas, às vezes, de ansiedade, depressão, alguns problemas psiquiátricos, psicológicos, que acabam também sendo um desafio maior ainda para enfrentar essa dor. Mas são estudos da neurociência, da neurofisiologia da dor, que vem nos ajudando, vem esclarecendo para estratégias para enfrentar e lidar com o paciente crônico. Ok. Aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação no nosso programa hoje. Eu que agradeço a oportunidade de passar um pouquinho aí do que eu venho aprendendo, do que eu venho conhecendo e, quem sabe, de repente aí, ajudar alguém a enfrentar a situação crônica de dor. Ok. Até o próximo programa. Saúde para você.